E vamos finalmente falar de uma coisa que vocês me pediram muito, que era como se afastar de Exu e Pombagira, como cortar o vínculo com eles, né? Como cortar a influência deles nas nossas vidas. Antes eu quero falar uma coisa para vocês. Eu busco ser o mais franca que eu posso. Não é uma coisa fácil. Infelizmente, pode ser preciso recorrer a várias fontes de ajuda. Uma coisa que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra, justamente porque ao longo desses anos que eu já falei para vocês, eu já tentei muitas coisas. Algumas coisas eu tive um resultado surpreendente, sim. E eu vou contar aqui os resultados para vocês que eu tive, porque, assim, não foi suficiente para eliminar total da minha vida, mas me ajudou em determinado momento. Então, eu acho legal passar para vocês. Eu percebo que existe, sim, uma dificuldade muito grande de cortar definitivo. Veja bem, isso é a minha situação, tá? Levem em consideração a minha situação dentro do santo, leve em consideração a minha mediunidade, a minha obrigação espiritual. Então, o canal, digamos, por onde eles passam é arrombado, né? Não é nem grande, é imenso. Então, eu acho que é mais difícil por causa disso. As pessoas que... Me desculpem, eu vou mostrar a vocês já a criaturinha que está fazendo isso. O barulho. As pessoas que têm mais dificuldade de cortar esse elo são pessoas que têm uma mediunidade e, dependendo do nível de mediunidade, quanto mais forte, mais difícil vai ser cortar o vínculo. Pessoas que têm cargo no santo, pessoas que são extremamente sensíveis a ponto de serem clarividentes ou empatas, né, como popularmente se fala. Essas pessoas também sofrem muito. Pessoas que são chegadas a terem fraquezas humanas normais, gente. Tipo, quem bebe, quem fuma, quem usa droga. Então, são canais por onde eles se instalam legal, então acaba se tornando difícil. Outra coisa que eu falo pra vocês tomarem muito cuidado é uma coisa chamada medo. Eles se alimentam de medo, sem brincadeira. Então, quanto mais medo você tiver deles, quanto mais apavorada você ficar, quem aqui é médio de ouvir, né, e quem enxerga, é pior ainda, né? Eu tô com uma amiga minha que tá passando um problemão com isso, porque eles ameaçam, literalmente ameaçam. Então, gente, não se assustem, não levem isso muito a sério. Eu sei que é difícil, né? Mas tentem não se deixar corromper pelo medo, porque o medo tem muita força. Uma forma muito importante de você conseguir afastar ou cortar a energia dessas entidades é por meio dos próprios orixás. O candomblé acredita que os eguns são altamente prejudiciais para nós, seres humanos. E de fato eu já cansei de falar aqui em vídeos anteriores com você que isso é verdade. Existem meios dentro do candomblé para você cortar a energia dessas entidades, para você afastar essas entidades e para você desfazer o que elas fazem de ruim para você, entendeu? É como se fosse para te limpar da energia delas. Bom, vocês me perguntaram muito, eu vi aqui, sobre a questão dos animais, se alguma vez eu já tinha utilizado disso com os animais, mas realmente eu já fiz. Infelizmente, não foi suficiente para me segurar em todas as situações. Como vocês sabem, eu perdi muitos animais e nem tudo eu consegui resolver com isso. Mas como eu já falei para vocês, a intensidade da força deles, a quantidade de entidades que tem em cima da pessoa, né? Então comigo eu sei que a parada é um pouquinho mais punk. Então por isso até que eu tive, eu não consegui utilizar essas coisas em todos os meus bichos. Alguns até sinceramente, gente, nem dava tempo, né? Como vocês sabem, no caso desses vídeos que eu gravei sobre Exu, eu consegui salvar a primeira porque eu vi, e o resto eu acordava já com um gato morto na porta do meu quarto. Então assim, não tinha como eu saber que o bicho ia morrer.
aí realmente não tem como você cortar. Então precisa de outras coisas para você agir antes que eles ajam, entendeu? Mas assim, vamos supor, é um caso que você está passando um problema. Aí você pode ir lá e resolver com uma pessoa apta a fazer isso. Toma, pelo amor de Deus, muito cuidado, porque o que não falta é picareta querendo roubar o dinheiro dos outros. O que aconteceu, o animal que eu salvei com o ebó foi no ano passado. Eu fui tratar da pessoa, ela estava quase morrendo por conta de feitiçaria também voltada para esse lado de Exu e Pombagira. Para ser mais preciso, as entidades em questão que estavam sugando a pessoa, destruindo a pessoa, era a entidade de malandragem e uma determinada pombagira, que eu já falei que eu nem vou falar mais o nome dela. A pessoa, além de ter se afundado numa depressão e estar em risco de suicídio, a pessoa pegou um vício em droga muito forte e do nada, gente, da noite pro dia, e tava quase indo embora mesmo. Então a gente foi fazer essa limpeza na pessoa, a gente foi cortar, né, tudo isso. Assim, eu tava com esse gatinho, que era filhote de uma gata da vizinha que foi morar na minha casa. E o bichinho, a morte deles é muito semelhante, tá? Eles ficam imóveis, eles não levantam, não fazem nada, eles ficam imóveis, param de comer. Quem tem gato aqui sabe que gato não pode ficar muito tempo sem comer, porque dá lipidose hepática, então eles morrem rápido. Você procura a causa do problema e não existe problema. Não é FIV, não é FeLV, não é panleucopenia, não tem explicação. E a única coisa que o veterinário fala é, para abreviar o sofrimento do bicho e o seu, melhor você sacrificar. Só que vocês sabem que eu não vou ter coragem de fazer uma coisa dessas. Então, assim, eu fico sofrendo dias com o gato, e o gato também naquela agonia, que não morre. E nessa ocasião a pessoa estava muito necessitada, precisou fazer uma coisa às pressas. O animal estava, gente, estava pele, osso, já estava há muitos dias já naquele estado, não comia, não mamava. Eu sabia que ele ia morrer, eu estava só aguardando ele morrer, porque realmente eu não ia sacrificar. Como eu ia fazer esse negócio para a pessoa e eu estava passando esse problema com o bichinho, minha mãe carnal mesmo, ela me indicou tentar levar o gato, né, junto para poder ver se resolvia, se tinha uma cura, porque eu, sinceramente, eu não fui ensinada a fazer isso com o animal, entendeu? Eu fiz porque minha mãe mesmo me indicou, e é uma pessoa que eu confio muito. Mas enfim, gente, foi tudo passadinho na pessoa. O bichinho, passamos também, o bichinho tava ali junto o tempo todo. Levei o bichinho do estado que ele tava, deixei ele na cozinha, deixei elezinho lá, fui dormir. Dia seguinte, sem brincadeira, não sei dizer a vocês como, só sei que o bichinho levantou, andou ainda com pouca força, sabe, cambaleando, foi beber água. A primeira coisa que ele fez, sem brincadeira, bebeu água, muita água, foi mamar. Aquele dia ele mamou quase que o dia inteiro, sério. E assim, eu ainda falei até com o Diogo, eu falei, cara, será que, não acredito, será que ele vai ressuscitar? A gente ficou assim na expectativa, né? Mas gente, do dia seguinte o bichinho já tava comendo comida e ele está forte até hoje. E é essa criaturinha que vocês estão ouvindo gritar aí. Vou trazer ele aqui. Olha que coisa gostosinha de mamãe. Mamãe Sheila, mamãe beija ele, sabe? Uma coisinha gotinha de mãe, sabe? Ficou gordinho, safado, que não tem nem saquinho e tá querendo cruzar. Aí por um tempo a gente chamava ele de Ebozinho. Depois eu botei o nomezinho dele de Highlander, assim, porque cara, o bicho que isso transcendeu, entendeu? É inacreditável. E, gente, sem brincadeira, o bicho tava num estado assim, pele, osso, e não reagia, entendeu? Porque eles ficam assim, eles não tem mais reação alguma. É absurdo. E ele, da noite pro dia, literalmente ele melhorou. Quem é acostumado a se tratar no candomblé sabe que ebó é uma coisa muito rápida, né? O resultado do ebó é uma coisa que, assim, você vê... Gente, não é
caô não, é uma semana. É uma semana, 2 semanas, é coisa assim quase que milagrosa. Dependendo do que for então, no sentido de saúde e tal, porra, é assim. Tudo no candomblé, gente, é feito primeiro pela consulta no jogo. Então, são os próprios orixás através do jogo que vão dizer o que vai ser preciso fazer ali, né? Mas muito sacerdote que já tem muita experiência, são pessoas que estão acostumadas a ver o funcionamento daquilo, é igual médico, né? Às vezes eles nem pedem exame, só de ver assim ele já sabe, até mesmo pela própria evidência que eles têm, eles já sabem o que você pode fazer. Para tratar essa questão das entidades, dos Exus e das pombagiras, você pode recorrer a Exu, no caso Orixá, tá? Ogum, Inhaçã, Oxalá, Omulu também. São orixás que vão te dar um resultado muito rápido e muito seguro, no sentido de você bloquear essas forças, entendeu? Parte disso, inclusive, foi o que eu utilizei lá na cura do Highlander. Então tem muitos sacerdotes que indicam até mesmo Bori, porque vocês podem não acreditar, mas a questão nossa mental é como se quando a gente estivesse desconectado com a nossa essência mesmo, a gente acaba ficando muito suscetível a essas forças. É por isso que muitos sacerdotes indicam o Bori também para isso. Bori seco, no caso, sem corte. Para quem não tem iniciação nem nada, realmente funciona. Eu também conheço pessoa que já fez isso e funcionou. Em determinada ocasião, com problema com pombagira. Busquem pessoas sérias dentro do candomblé, que vai resolver muito. Uma dica que eu dou para vocês eu acho melhor ir direto em fontes de pessoas que acreditam no candomblé, que seguem o candomblé raiz. Vamos falar assim, o candomblé natural mesmo, mais próximo do que os antepassados cultuavam, que é o candomblé que ele não cultua Exu e pombagira, né? Existiu uma confusão no meio disso tudo, que acabou colocando Exu e pombagira como se eles pudessem ser de candomblé. Isso não é verdade, eles são pessoas. Você não assenta pessoas. Isso aí foi um equívoco que aconteceu, misturou as bandas todas e deu nisso aí. Mas o candomblé raiz, original, ele não cultua Exu e pombagira, tá bom? Uma coisa pertinente. Uma pessoa me perguntou no e-mail se o uso de Contregum que uma pessoa de Umbanda fez resolveria no sentido de afastar as próprias entidades. Aí voltando já dentro desse assunto do candomblé, a minha opinião pessoal, não. Por quê? Porque o Contregum que se usa no candomblé é um Contregum que é banhado no sangue sacrificial, que ele é rezado, tem as rezas ali específicas para que ele te proteja dessas forças. Tem as ervas que são usadas ali, isso aí é só o sacerdote de candomblé que faz, entendeu? Não tem como você, tipo assim, pegar aqui e fazer pra você. Pode ter um valor, assim, de placebo, né? Você achar que aquilo ali vai fazer um efeito e realmente fazer. Mas não é o aconselhável. Se você precisa disso, se você quer seguir esse lado, o Contregum realmente é uma coisa do candomblé. Então eu acho melhor você procurar um canto que possa te ajudar nesse sentido, do que tentar improvisar entende? Outro meio também utilizado e que vocês me perguntam é a respeito da Umbanda. Se dentro da Umbanda seria possível? Sim. Como? Um meio que eu já vi, o auxílio dos pretos velhos, né? Realmente, o preto velho pode, não é amarrar, não sei o termo correto, mas ele consegue afastar o Exu da pombagira, ou, digamos, realocar, colocar no lugar deles, entendeu? Então, isso pode ter uma eficácia legal, mas eu me sinto na obrigação de repassar a vocês uma informação que eu tenho acerca disso, que, como eu já falei no início do vídeo, não são todos os Exus, não são todas as situações que essas coisas passam a valer. Em outros casos mais simples, né, é realmente possível um preto velho ajudar nesse sentido, sim. Se um preto velho ajuda, gente, com certeza um caboclo deve ajudar. Só que eu não vou falar pra vocês a respeito de caboclo porque eu realmente nunca vi, entendeu? Eu falo do que eu já vi
do que eu já fiz e do que eu já vivenciei dentro da religião. Então, como eu não vi, eu não dou exemplos. Quem aqui já viu e tem exemplo a respeito disso, pode comentar aqui, que fica aí para as outras pessoas aprenderem, para eu mesma ver como é que isso funciona. É possível, sim, a linha de direita resolver essas questões com Exus e Pombagira. Agora que o bicho vai começar a pegar. Não sei nem como eu começo a falar isso para vocês. Eu acho que quem aqui lida com magia, até em diversas linhas, vai entender por que eu vou falar isso aqui agora. Mas, gente, um meio provável, um meio possível de se resolver problemas com Exus e Pombagiras vem através da Igreja Católica, isso mesmo. Vou contar uma coisa para vocês. Em 2016, eu tive um problema com uma das minhas gatas. Era uma gata que eu amava muito, o nome dela é Bicho do Mato. Ela foi morar na minha casa, como boa parte dos bichos, ela resolveu ir morar na minha casa. Ela começou a apresentar sintomas, como eu já falei no início do vídeo, que os gatos começam a apresentar quando eles vão partir. Ela simplesmente parou de se mexer, ela não deitou, mas ela ficava só sentadinha ou naquela posição que eles botam as patinhas assim. E é como se fosse uma febre que tinha dado nela. E eu pensei, cara, ela vai morrer. Parou de comer, né? Eu falei, vai morrer. Como eu já tinha perdido 2 gatos que eu gostava muito, eu tava muito puta, assim. Quando acontecia algumas coisas sobrenaturais, eu sempre me revoltava muito com entidades, sabe? Porque é inacreditável, a criatura te guarda e ela não tem voz para chegar para você e tentar te ajudar a proteger, né? Naquilo ali, uma criaturinha inocente, cara. Então, assim, eu ficava muito puta. Então eu tinha meio que cortado a relação com eles. Eu tava numa fase assim, de já entender que eram eles que estavam causando aquilo, entendeu? Eu tava meio balançada já. Então nessa época eu já tinha começado a estudar outras coisas a respeito de magia e tal, até que eu fiquei sabendo acerca do poder dos salmos, que realmente dentro da própria magia você acaba utilizando. E tem outra história já que eu vou contar a vocês, que também me fez repensar o uso desses salmos. Então eu realmente utilizei, até porque era o que eu podia fazer na ocasião. Eu utilizei esses salmos, eu rezei esses salmos diversas vezes seguidas. Assim, eu rezei muito, juro pra vocês. E foi cerca de pouco mais de 24 horas pra minha gata voltar a comer. E ela melhorou drasticamente, assim, foi rápido também, sabe? Então eu passei a ver que realmente o salmo tem um poder. Agora, por que os salmos e a igreja têm um poder benéfico? Gente, eu acho que é uma das egrégoras mais velhas que existem, né? Quantas pessoas ao longo de toda a história já botaram seus joelhos no chão para rezar essas mesmas palavras, para pedir para essa mesma egrégora, para que aquilo ali funcionasse, para que as coisas melhorassem? Quantas pessoas já se reuniram buscando o amor, buscando a melhoria, buscando a tranquilidade em cima dessa força, entendeu? Ao longo de tantos anos. Eu observo de verdade que as coisas ganham poder porque nós damos esse poder a elas. Então, você imagina, olha só, o cristianismo é o segmento com mais seguidores ao redor do mundo. Olha a força que isso tem. Sem falar que a própria igreja tem muita magia, né? A gente dentro da igreja tem, e esse lance de combate do mal é uma coisa muito forte. E pode ser utilizado sim para combater essas energias dessas entidades. Eu já fiz também o uso da água benta. A água benta ajuda muito a purificar o ambiente. Realmente tem uma força muito grande. Agora, uma coisa que eu falo para vocês atentarem para o fato de que a força da oração e da própria água benta, né, que foi benzida por um sacerdote, tem que prestar atenção no sacerdote. Gente, não é só no santo que as pessoas têm ou não santo. Existe uma coisa chamada obrigação espiritual. Quem estuda numerologia sabe que o númerozinho 7 tem muito a ver com isso, né?
As pessoas que elas têm obrigação espiritual, sejam ela Umbanda, Candomblé, Igreja Católica, Igreja Evangélica, as pessoas que têm uma obrigação, um caminho espiritual, elas nasceram para cumprir um caminho espiritual, elas têm, é como se elas fossem mais poderosas, é como se elas tivessem uma capacidade que as outras pessoas não têm. Então é por isso que determinado padre rezando uma missa vai te fazer sentir melhor do que o padre fulano de tal, que ele não tem essa obrigação, entendeu? Eu morava perto de uma igreja, na época eu tinha muito amor ainda por essas entidades. Eu morava em frente a uma igreja de Santo Antônio, e esse padre era um padre muito conhecido, Padre André. Uma amiga minha frequentava a igreja, ela ia à missa eventualmente. E ela disse pra mim, ela chegou um dia na minha casa muito puta e ela falou, olha, tô com muita raiva desse padre, porque esse padre, bem que você fala que ele tem uma coisa muito forte, né? Você não sabe, esse padre, ele tinha missão espiritual dentro do santo, olha só. Você vê que quando eu falo pra vocês que a pessoa ter cargo ou a pessoa ter santo, é porque é uma coisa que vale para todos os segmentos, né? Ele disse que ele combateu isso daí com a própria igreja, que ele tinha problemas com o Exu. É um Exu de cemitério, eu não vou mencionar aqui, mas é um Exu de cemitério e ele tinha muitos problemas com esse Exu e ele combateu com a igreja. E ela ficou marara, né? Porque ela é macumbeira, ela veio e me falou isso, eu também fiquei putaça quando ela me falou isso. Eu falei mal, fiz textão no Facebook. Meu Deus, ainda bem que a gente muda, né? O fato é que se eu encontrar esse padre hoje na rua, em vez de olhar pra ele com cara fechada, eu vou pedir desculpas a ele. Até se um dia alguém mostrar isso a ele, se ele ficar sabendo, eu peço desculpas mesmo. Não falou, senhor, me desculpa, eu estava enganada. Mas realmente, o senhor estava certo, era a entidade mesmo, eu não estou duvidando mais da sua história. Então, se o senhor disse que era a entidade que estava fazendo tal coisa com o senhor, é porque realmente era. E o senhor combateu com a sua força e com a força que a igreja tem, né? E realmente, o que esse padre benzia e fazia era muito forte. Esse padre, gente, vocês me desculpem, mas agora eu perdi de cabeça o nome do título que ele ganhou. Ele tá numa igreja, ele saiu da igreja de lá e agora ele tá na igreja matriz de São Gonçalo, se eu não me engano. Eu acho que é a maior igreja de São Gonçalo, no centro. A gente que lidava com isso ficava muito revoltado, mas hoje em dia eu entendo que ele tem realmente capacidade para fazer aquilo. Então, se você é aqui do Rio de Janeiro, você está com um problema grave, ou se você é de São Gonçalo ou Niterói, está com um problema grave, eu te aconselho a conversar com esse padre. O nome dele é Padre André, é um padre jovem até, mas quem tem um mínimo de evidência, assim, vai sacar que ele realmente tem uma coisa diferente. Eu realmente aconselho. Eu peço desculpas aqui por ter duvidado do que ele falou e da experiência que ele contou e da forma como ele rezava a missa dele. Além do uso da água benta, você pode utilizar as bênçãos mesmo dos padres. Isso que a gente vê em filmes de terror não é caô não, gente. Você tá com problema com o Exu Pombagira, você pode pedir auxílio a padres que façam esse tipo de coisa. Os salmos para esses problemas e os salmos que eu utilizei quando eu salvei a minha gata foram 3, 6, 7, 13, 23, 56 e 57. 56 e 57 são muito fortes. E o 91. Esses foram os que eu utilizei. Não preciso falar para vocês que eu não sou da igreja. Então, com certeza devem haver pessoas que entendem disso muito mais do que eu. Então, se você é uma pessoa dessas que está assistindo o vídeo, você pode botar aqui nos comentários quais salmos você já utilizou ou quais salmos você já viu alguém utilizar que funcionaram, entendeu? Os que eu utilizei foram esses, realmente funcionou. Inclusive, tem pessoas que conseguiram fazer esse corte dessa energia de Exu e Pombagira, até mesmo em relacionamento, que é um troço muito delicado, somente com a igreja e com essa imposição de água benta dentro de casa e tudo mais, e as orações dos salmos, né? Então, assim, funciona, gente. Não fui só eu que vi as coisas pra mim nesse sentido, não. Eu vi também outras pessoas fazendo, por isso que eu tô aconselhando vocês. Agora,
Agora que eu vou ser xingada a rodo, né? Agora que os haters vão pisar na tamanca. Gente, a igreja evangélica também tem um excelente trabalho em relação aos Exus e Pombageiras. É muito complicado para mim vir aqui publicamente falar uma coisa dessas, porque eu já fiz vídeo de escárnio a respeito disso, né? Porque eu achava errado, eu achava que era desrespeito, eu achava que era mentira, eu achava que era conversa de pessoas que estavam querendo botar um culpado no problema deles, né? E hoje eu já vejo as coisas de uma forma totalmente diferente. Claro, precisou acontecer alguma coisa comigo, onde eu precisei usar da ajuda de alguém de dentro da igreja para eu poder me conscientizar de que realmente essas entidades podiam ser controladas por obreiros, né, por pastores. Existe um caso, não me lembro se eu já comentei aqui no canal, vou tentar não comentar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas existe um caso em que eu precisei de ajuda, eu estava sozinha em casa, eu precisei de ajuda, e o meu irmão, ele não estava nem onde eu estava com o meu irmão, agora ele mora em Portugal, está mais longe ainda, mas ele morava lá em Jardim América, tipo, no Rio aqui, né, muito longe. E na ocasião, ele só estava com o grupo já da igreja, meu irmão obreiro, e ele se juntou com esse grupo para começar em oração. Eu cheguei a ouvir uma parte da oração, no caso, e realmente foi muito eficaz. Isso aí é uma coisa que eu falo para eles. Mesmo quando eu fiz o vídeo contra os evangélicos, eu já falava isso, que realmente foi eficaz. Então ali já era para eu ter, entendeu? Enxergado que tinha uma coisa que eu não estava entendendo ou não estava querendo entender. Mas demorou muito, né? Quando a gente é teimoso, quando a gente é muito aficionado em alguma coisa, a gente acaba fechando os nossos olhos. Aconteceu uma outra coisa com duas pessoas, uma pessoa da minha família e uma pessoa que é quase da família, muito próxima. E no caso, uma dessas pessoas, ela tinha uma questão com um vício muito forte, a ponto dele sair na rua, tipo, sabe como baixa uma coisa na pessoa, a pessoa vira tipo um mendigo, sabe como é? Assim, a pessoa ficou nesse estado. E a outra pessoa era problema com questão de relacionamento, questão com homens mesmo. As duas pessoas passaram a se tratar à igreja e resolveram os problemas. Desde que eu resolvi aceitar que havia alguma coisa errada com essas entidades, desde que a quantidade de decepção foi tanta, de problema que eles trouxeram foram tantos, que eu comecei a enxergar as coisas, eu comecei a estudar. Você não precisa passar somente você por aquilo. E eu só estou citando essas duas pessoas para vocês, porque são pessoas nas quais eu mesma vi diretamente essas entidades. Diversas vezes dentro da casa de uma dessas pessoas, eu vi essas entidades agindo. Então, o que levou essas pessoas a melhorarem foi a igreja evangélica. Eu sei que eu posso falar para vocês que tem um resultado, porque eu acompanhei isso diretamente nessas pessoas, foi a Igreja Batista, Igreja Maranata, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E recentemente eu tô com uma pessoa que está se tratando numa igreja chamada Lagoinha. Assim, eu vejo, tenho que ser franca, não vou também puxar a sardinha para tentar vir aqui dizer que não funciona, porque realmente eu vejo que a pessoa está muito melhor, a gente enxerga a aura da pessoa, a gente vê que tem uma coisa mais leve nela, então realmente está tendo um efeito. Uma coisa que existe nessas igrejas e que é muito utilizado, que pode ser muito bem empregado, é o óleo ungido. Como? Existe a possibilidade de você pegar esse óleo e você passar na entrada das suas portas, na entrada das portas, na entrada das janelas. Isso realmente tem um efeito, gente, não é brincadeira. Eu sei que vai ter gente me apedrejando pra caralho por eu estar falando isso, porque eu já tive uma opinião contrária a respeito disso.
Eu continuo dizendo que existem pessoas sacanas dentro das igrejas, continuo achando que tem muita gente sim que usa a igreja para se esconder ou para tentar se controlar, mas diante de tudo que eu vi e que eu aceitei ver, que eu procurei ver, né? Porque quando você tem que estudar uma coisa, você tem que ir atrás daquilo para ver. E diante disso que eu procurei ver, eu falo para vocês que existe muita gente ali que realmente estava sendo obsidiada por essas entidades. Aquilo ali não é sacanagem. E hoje essas pessoas estão tendo uma vida decente, uma vida legal. Esqueci de um garoto, mais novo que eu. Também, o garoto, era da boca, fez um monte de merda na boca, fazia um monte de merda nas relações interpessoais, usava droga pra caralho. E hoje em dia ele tá aí com a filhinha dele, com a esposa dele, veio aqui na minha casa um dia desses, assim, outra pessoa trabalhando uma vida normal. Aí você olha para esse garoto, aquela entidade que eu enxergava há tempos atrás, eu não enxergo mais. Até me arrepio, eu mostro pra vocês. É muito estranho você olhar para uma pessoa, você ver uma entidade, você reconhecer a entidade ali na pessoa, ou atrás da pessoa, do lado da pessoa. E de repente a pessoa começa a cultuar outra coisa, começa a ir à igreja e você não vê mais aquilo ali. Então será que é coincidência apenas o fato dele ter virado uma pessoa normal? Fuma maconha, mas não bebe, não tem mais nada, tem uma vida familiar normal, é casado, normal, tem a filhinha e tudo certo, trabalha pra caralho. Coisa que ele não conseguiu fazer porque a malandragem não deixava. Novamente, você que conhece uma igreja de confiança, que faça esse tipo de trabalho, que não tenha um pastor escroto, mercenário do caralho, que seja uma pessoa idônea, que tenha obreiros que sejam idôneos, que também exerçam a função deles de forma respeitosa. Comente aqui, tem gente de tudo quanto é canto procurando esse tipo de ajuda. Uma coisa que também é muito eficiente é a goécia. Gente, vamos tentar abrir a nossa cabeça um pouquinho, tá bom? Eu mesma já fui uma pessoa que até mesmo por conta de ensinamento torto da minha pombagira, eu cheguei a acreditar que a goécia poderia ser um troço extremamente mirabolante de perigoso. Só que eu estudando muito, eu cheguei à conclusão de que a goécia, se ela praticada corretamente e de forma responsável, ela é muito mais segura do que você trabalhar com uma entidade. Você evocar aqueles espíritos da goécia é muito mais certo, muito mais seguro do que você invocar espíritos, ou seja, do que você chamar para dentro de você, para cima de você, entidades que você nem ao menos sabe de onde eles vieram, quem eles são, o que eles fazem, o que eles são de fato, né? A gente não sabe. Gente, sinto muito, é uma verdade difícil de engolir, mas a gente não sabe. Esses espíritos da goécia, a gente sabe a origem deles. A gente sabe o que eles são, o que eles podem fazer. A gente tem as formas de controlar aquilo ali e de se proteger. Claro que não é uma brincadeirinha. Você ficar bancando um mago sem ser porra nenhuma. Não vai dar uma de doido não, entendeu? Mas se você estudar muito, se você puder ter, é o que eu aconselho, tá? Se você puder ter o auxílio de algum mago ou alguém mais experiente que você para te ensinar as coisas, para te orientar, é válido. Mas eu falo que é possível você controlar essas entidades usando isso, porque veja bem, eu não sei se vocês repararam, mas até agora eu só falei com vocês acerca de divindades. Talvez esses espíritos estejam um pouco abaixo dessas divindades, esses espíritos da goécia, no caso, os daimons, que seja, um pouco abaixo dessas divindades, mas eles têm uma existência extremamente antiga e eles têm uma força muito grande. O que acontece? Exus e pombagiras, o que nós sabemos, eles são pessoas, né? Nós temos uma desconfiança de que eles tenham
uma força a mais aí, tem alguma coisa por trás deles, porque eles têm uma capacidade, uma força que outras entidades não possuem, né? A entidade para chegar é para matar um animal, para sugar um animal no período de, vamos botar aí, eu durmo 8 horas, 7 horas, 7 horas. Você sugar um animal, você tem a força do caralho, você não é brincadeira. Então a gente fica nessa dúvida, porque até mesmo quem conhece a energia de morto sabe que por mais carregado que seja o morto, não é assim que a banda toca, né? Então, de todo modo, mesmo se eles fossem, além do que simples mortos, eles continuam sendo abaixo de divindades, eles não são divindades. Você combate espíritos com divindades, orixás são divindades. O próprio Deus, e dê a ele o nome que você quiser. Existem outras divindades, existem anjos, então são sempre forças que são muito mais do que simples espíritos ou simples entidades, entendeu? Então eu acho melhor sempre partir por essa linha de trabalho, que eu acho que o sucesso é maior, e é exatamente o que eu venho fazendo. Lembrando novamente que quanto maior for o teu grau de mediunidade, quanto maior for a sua sensibilidade, a quantidade de vício e de coisas às quais você é sensível, maior pode ser a sua luta, mas de forma alguma desacredite da possibilidade de você vencer isso, porque essas entidades, elas têm muita força, elas estão ganhando muita força porque elas manipulam as pessoas, elas fingem, né? Vamos supor, hoje em dia eu já entendo que eles devem aceitar sangue, sim, entendeu? Eu só não queria aceitar isso. Quando eu entrei para a religião, como eu entrei de coração aberto e com toda a gratidão do mundo, com todo o amor do mundo, eu estava disposta até a cortar se fosse preciso, com o coração na mão, mas eu ia cortar. Até que eles próprios me orientaram que não seria necessário fazer isso. Então, o que eu acho? Eu acho que eles agem de acordo com a sua índole. Vamos supor, eu sou uma pessoa que eu prezo por um lado bom das coisas, pela positividade, que eu acho que o sacrifício é uma coisa extrema, que eu acho incorreto fazer determinado tipo de trabalho para demanda, para ferrar os outros, pipipi, popopó. Então, eles vão chegar para mim com essa roupagem de santinho. Tipo, olha, eu sou boazinha, eu trabalho com cura, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu quero dar caminho, entendeu? Eu não recebo sangue, porque isso, porque aquilo. Então, o que eles me passaram sobre eles é a visão deles. Tipo, eu posso chegar aqui pra você e falar o que for, você não me conhece. Se eu fizer uma cara de boazinha, se eu fizer um trabalho que realmente comprove o que eu tô dizendo, Maria Padilha é tal, eu trabalho com cura, aí eu vejo que ela realmente curou a pessoa, nossa, então tudo que ela me fala é verdade, certo? Não é assim que a gente faz? Então é assim que eles vão levando a gente enganado. Mas, olha, de forma alguma, desista de lutar para você ficar livre disso. Não dê força ao seu medo. E caso você tenha conseguido cortar a energia dessas entidades na sua vida, por outra coisa, por outro método, por favor, deixa aí nos comentários, explica para as pessoas como é que você fez. Se você conhece um padre, ou um pastor, ou um obreiro, ou um pai de santo, ou um rezador, o que seja, que funcione, por favor, deixe seus comentários aí, juntos, que assim a gente consegue voltar a ter uma vida limpa e normal, sem essa energia negativa. É possível sim, tá bom? Beijo grande, galera, até!